Olá pessoal, conforme eu falei no vídeo anterior, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre como lidar melhor com a ansiedade ou nervosismo que surge quando a gente está numa situação de entrevista de emprego. Então, para começar, eu quero que vocês ponham uma coisa na cabeça de vocês, que todo mundo se sente ansioso numa entrevista de emprego. Então, se você se sente assim, você não é a única pessoa no mundo, isso faz parte do processo, faz parte da vida. Então, todos nós nos sentimos assim, inclusive eu. Eu também já me senti assim, depois de um tempo trabalhando em RH e fazendo muitas entrevistas, ou seja, eu entrevistando muitos candidatos. Quando eu trocava de empresa, tinha que passar por uma entrevista, eu sentia também algum grau de nervosismo, de ansiedade. Isso faz parte do processo, não há nada de errado com vocês. Só que essa ansiedade, esse nervosismo, ele só não pode atrapalhar o desempenho na entrevista. Então, para evitar que essa ansiedade atrapalhe a entrevista, assiste esse vídeo até o final que eu vou dar algumas dicas de como lidar com essa situação e você poder se sair melhor nos processos seletivos. E embora essas dicas sejam focadas para a situação específica de uma entrevista de emprego, vocês podem aplicar elas em qualquer outro tipo de situação. Só adaptá-la para a situação, a realidade que deixa você mais ansioso, e elas podem realmente ser aplicadas. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer são alguns cuidados que você tem que tomar no momento pré-entrevista para não atrapalhar seu desempenho na entrevista em si. Então, que cuidados são esses? Na véspera da entrevista, busque fazer atividades prazerosas que deixem você mais disposto, se sentindo bem, durma bem na noite anterior, se alimente bem no dia da entrevista, prepare as coisas com antecedência, acorde cedo, se arrume com antecedência, se programe para poder chegar no local da entrevista uns 20, 15 minutos de antecedência, enfim, tome todos esses cuidados que vão fazer com que você não fique ansioso ou acelerado no dia da entrevista e isso possa atrapalhar a sua entrevista em si. Ao ser convidado para uma entrevista, tenha duas coisas importantes na sua cabeça. Primeiro, se você foi escolhido, é porque você é um bom candidato e tem chances sim de ser contratado. Se você foi chamado, é porque olharam o seu currículo e viram que ele tem potencial de ser contratado. Então, já tire daí o nervosismo em relação a isso. Então, se você foi chamado, é porque tem sim chances de ser contratado. A segunda coisa que você deve ter em mente é que o momento de uma entrevista, na verdade, ele é uma conversa, um bate-papo. A gente normalmente fica muito ansioso pensando que é uma situação de avaliação, que é uma situação de pressão, mas tenta encarar de uma outra forma, que é a forma como uma entrevista é de verdade. Na verdade, é um bate-papo. Você vai para a entrevista para poder o entrevistador conhecer você melhor, conhecer a sua experiência profissional, a sua formação, entender como que aquela sua experiência, aquele teu histórico profissional pode se encaixar com a necessidade que a empresa tem, que é a vaga que eles têm aberto. E o outro ponto que é muito importante é que, da mesma forma que eles estão conhecendo você como candidato, você também está conhecendo a empresa e você também tem poder naquela situação, você tem o poder de repente não aceitar aquela vaga, de não gostar. Então, quando você também começa a encarar o processo seletivo dessa forma, de que é uma situação que você tem algum poder sobre ela, ou seja, que você também é atuante, participa naquele processo, isso tende a diminuir a sensação de que você está inadequado naquele contexto. Então, pense que você também pode rejeitar aquela proposta, que você está indo para conhecer a empresa e de repente você pode não gostar. Eu já passei por isso, já participei de entrevista em empresa que eu não gostei da empresa. Eu vi assim, não me vejo trabalhando nesse lugar, eu não concordo, não quero trabalhar aqui. Então pense que a entrevista serve para isso também. Agora vamos passar para a parte das dicas de como lidar com a ansiedade em si. Serão 7 dicas que eu darei. Na minha opinião, a última dica ela é a mais interessante, então acompanhe o vídeo até o final. A última dica, apesar de ser simples, poucas pessoas conhecem, então vamos às dicas. Dica número 1. Releia o seu currículo, domine o seu currículo. Tem candidato que vai para a entrevista e não lembra o que está escrito no currículo. E aí, na hora que o entrevistador começa a perguntar, isso já aconteceu, de eu entrevistar um candidato, ele começar a confundir a ordem das empresas, falar, não, eu saí da empresa A e fui para a empresa D. Não, foi em D não, eu fui para a empresa C. Não, peraí, confundi tudo. Então assim, domine a sua história profissional, de frente para trás, de trás para frente. Lembre de quais são os pontos mais relevantes em cada experiência profissional para poder passar isso de forma tranquila para o entrevistador. Então, releia tudo que está no seu currículo. Lembre-se das datas, pelo menos dos anos que você trabalhou de uma empresa e outra, para você não se enrolar na hora de passar essa informação e parecer que você está criando coisa ali na hora que você não tem certeza do que está no seu currículo. Número 2, faça uma simulação da sua entrevista. Como assim?
Pegue um amigo, alguém da sua família e peça para essa pessoa fingir que é um entrevistador. Dá o seu currículo na mão dessa pessoa, explique para ela qual é a vaga que você está buscando e essa pessoa tem que te entrevistar como se você fosse entrevistado para a tal vaga que você falou para ela, né? Mas peça a pessoa não ser boazinha com você não, para a pessoa te apertar mesmo na entrevista e perguntar sobre a sua experiência profissional, perguntar sobre os pontos mais críticos da sua experiência, sabe aquelas coisas que a gente tem mais dificuldade de responder, mas por que você saiu da empresa tal, de repente se você foi demitido ou se você pediu demissão, é uma história um pouco mais delicada. Então, procure uma forma de responder essa pergunta sem mentir, claro, mas responder de uma forma positiva. E quanto mais você treinar, mesmo essas perguntas que são mais delicadas, quanto mais você treinar, mais à vontade você vai se sentir para poder, no momento da entrevista, passar essa informação com muita naturalidade para o entrevistador. Dica número 3. Estude tudo que você puder sobre a empresa que você vai participar. Como é que você pode chegar numa empresa que você não conhece direito e se vender como um ótimo candidato para aquela posição? Tudo bem que pode ser que você não domine todos os detalhes da posição, mas procure saber sobre a empresa. Olha no site da empresa, procure notícias sobre a empresa na internet, vá para lá entendendo realmente o que a empresa faz, o que a empresa, o que ela produz, quem são os clientes principais, enfim, as informações principais da empresa. Eu já passei por uma situação de um candidato ir numa entrevista que eu chamei e na hora lá, enquanto ele estava aguardando, ele perguntou para a recepcionista qual era o ramo da empresa, perguntou se a empresa era uma fábrica de calculadoras, uma coisa que não tinha nada a ver porque era uma empresa de petróleo, né? Então, assim, esse tipo de situação fica um pouco chato. Se você não chega lá preparado, né? Como é que você vai conseguir se vender melhor a sua experiência profissional para quem está te entrevistando? Então, procure saber. Procure saber também como é a empresa pelo ponto de vista dos funcionários que trabalham lá dentro dela. Se você não tem nenhum amigo, não conhece ninguém que trabalhe dentro da empresa que você está indo fazer o processo seletivo, dá uma olhadinha aqui no último vídeo que eu fiz, que nele eu falo justamente sobre isso. Como você pode fazer para poder descobrir informações de dentro da empresa, de como a empresa funciona, quais salários que eles pagam, como é trabalhar lá, se as pessoas gostam ou não gostam, pelo ponto de vista dos funcionários da empresa. Existem 2 sites que eles podem te ajudar nisso. Então dá uma olhadinha lá nesse vídeo que ele vai te ajudar até se sentir mais preparado de ir para a entrevista, conhecendo um pouco mais sobre a empresa, de repente você fazer perguntas que são pertinentes em relação à empresa, que você realmente pesquisou e sabe que aquilo ali faz sentido. A dica número 4 é: identifique a origem da ansiedade. Geralmente quando a gente está ansioso, a gente consegue identificar facilmente as reações físicas da ansiedade, ou seja, a gente sente que a nossa respiração está mais acelerada, que o coração está acelerado, que a mão está ficando fria, a gente está transpirando, que a gente está tremendo, que a fala fica muito mais acelerada. Enfim, a gente consegue reparar todas as reações físicas que a gente está tendo por estar se sentindo ansioso, mas muitas vezes a gente não repara nos nossos pensamentos. As sensações físicas, os sentimentos, os pensamentos e as atitudes, que são os comportamentos visíveis, eles andam todos juntos. Então, uma coisa interfere nas outras, entre eles vão se interferindo. Então, se você prestar atenção nos seus pensamentos, eles estão ajudando você a ter aquelas reações físicas. Então, você vai prestar atenção em quais são os pensamentos automáticos que você tem, né, ao ir para a entrevista ou estar se preparando para a entrevista. E você vai pegar e debater com esses pensamentos, ou seja, você vai questionar o quão verdadeiro é aquilo que você está pensando, até que ponto aquilo ali é verdade. Pare e pense, será que isso faz sentido? Será que isso é verdade? Então, vou dar um exemplo aqui. Um pensamento que é muito comum que as pessoas têm quando estão se preparando para uma situação de entrevista é pensar, será que eu sou um bom candidato para essa vaga? Então, lembra que eu falei anteriormente que se você foi convidado para o processo seletivo é porque você é um candidato bom pelo seu currículo, a empresa imagina que você seja um candidato que tem grandes chances de ser contratado? Então, quando esse pensamento surgiu, você vai justamente pensar sobre isso. Bem, se eles estão me ligando, provavelmente é porque o meu currículo foi visto e eles gostaram, eles viram coisas lá que se encaixam com o perfil. Ninguém ia me ligar para poder chamar uma entrevista se eu não me encaixasse naquela vaga. Ninguém vai perder tempo entrevistando, conversando com uma pessoa que não vai servir para aquela vaga. Enfim, faça esse tipo de questionamento. Surgiu esse pensamento, questione ele. Para um pouco e repare, o que mais está aqui? Tem mais algum tipo de pensamento?
E aí pode vir um outro pensamento, por exemplo, será que vão me perguntar alguma coisa que eu não sei responder? Aí você vai parar e pensar de novo. Que tipo de coisa eles perguntam num processo seletivo, numa entrevista? Eles querem saber sobre você, sobre sua história profissional, sobre sua formação. Quem é a melhor pessoa para responder sobre isso? Você. Não tem outra pessoa que vai saber melhor sobre sua história de vida, sobre sua formação. Então é isso que você vai começar a se debater. Tá, mas pode surgir deles perguntarem uma pergunta técnica que eu não sei responder. Como é que eu faço nesse tipo de situação? Tá, se me fizerem uma pergunta técnica que eu não sei responder, eu oriento vocês a fazerem isso. Seja sincero, responde até onde você souber e o que você não souber, você fala, olha, eu preciso ir mais a fundo nesse assunto, preciso pesquisar um pouco mais para poder te dar uma resposta mais correta. E lembre-se também que muitas vezes numa entrevista, eles podem fazer algumas perguntas, alguns questionamentos que estão até além do perfil. Porque assim, no perfil existem as coisas que são exigências para o cargo e às vezes as empresas colocam características que são desejáveis. Então pode ser que eles te façam uma pergunta que se encaixe nisso, em algo que é desejável, não é exigido. Então você não vai ser reprovado por não saber responder essa pergunta completamente. Eles só querem saber mais, se você sabe além do que eles estão buscando. Dica número 5, respiração. Quando você estiver se sentindo ansioso, preste atenção na sua respiração. Quando a gente está ansioso, geralmente a nossa respiração ela fica mais curta e acelerada. Fica algo como assim. Geralmente a gente fica assim. E o que acontece quando a gente está com essa respiração curta e acelerada? O nosso coração ele também fica mais acelerado. Então, o que você vai fazer diante dessa situação? Você vai inspirar pelo nariz e vai soltar pela boca. Faça isso pelo menos umas 3 vezes. Quando você inspira pelo nariz e solta pela boca, acontecem 3 coisas bastante interessantes. Primeiro, o foco da sua atenção sai desses pensamentos que ficam ali te questionando, te deixando ansioso e se concentra na respiração. Então, você para de se preocupar com eles, que eles também estão te deixando agitado, e você começa a se concentrar com a respiração. Ao concentrar na respiração, fazendo a respiração se tornar profunda novamente, você vai regularizando ela. E por regularizar a sua respiração, o seu coração começa a desacelerar e você se sente menos agitado, menos nervoso. Então, pratique isso. Respire profundamente, inspire profundamente e expire profundamente. Faça isso até você sentir que está diminuindo o nervosismo. Dica número 6. Participe de mais entrevistas. Calma, antes de vocês começarem a me xingar aqui nos comentários, deixa eu explicar como é que funciona isso e se isso vai ser aplicado para a sua realidade ou não. Eu sei que para algumas pessoas essa dica não vai valer de porcaria nenhuma, não vai servir para nada, então esquece, finge que eu não falei. Mas para outras pessoas essa dica faz sentido, então eu vou falar sobre ela. Se você é uma pessoa que está desempregada e buscando um novo emprego e está aberto a praticamente qualquer tipo de proposta que surgir, essa dica provavelmente vai fazer o menor sentido para você, então esquece. Mas se você é uma pessoa que está trabalhando atualmente e quer uma posição melhor, você não está querendo regredir no seu cargo, um cargo igual ao seu, o que você pode fazer? Normalmente a gente vê vagas de emprego que o nosso perfil se encaixa com ela, mas ela não é muito interessante pra gente. Então, nesse tipo de situação, se candidata à vaga e participe do processo seletivo. Mas participe do processo seletivo sem que o entrevistador saiba que você está fazendo isso, que você está indo para poder testar e ver como é que você se sente. Vai, faz o melhor que você puder na entrevista, não demonstre para ele que você não quer ficar naquela vaga. Vai como se quisesse realmente ficar naquela vaga e ver como é que você se sai. E aí você avalia o que foi que você fez nessas entrevistas que foram de teste, que você pode aplicar nas entrevistas que são real, que você tem expectativa de passar. Então essa é uma dica também interessante, que quanto mais entrevista vocês fizerem, menos ansioso vocês vão se tornando, né? Então isso foi algo que eu já fiz no passado, teve uma época que eu tive a oportunidade de participar de vários processos seletivos e muitas vezes eu participava de entrevistas que eu sabia que eu não tinha interesse em passar, que mesmo que eu fosse aprovada eu não ia querer entrar naquela empresa. E aí isso era bom porque eu fazia a entrevista de uma forma mais leve, mais descontraída. Então faz esse teste, vê se isso também funciona com vocês. Se essa dica não se aplicar ao seu contexto, esquece ela, joga no lixo. E vamos para a próxima, que é a 7ª dica, que na minha opinião é a dica mais assim interessante, por ela ser uma coisa simples e não ser muito debatida. As pessoas normalmente não compartilham muito essa dica. Tem um vídeo do TED Talk que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo,
né? Então dá uma olhada nesse vídeo todo, esse vídeo é bem legal, é de uma psicóloga social e pesquisadora de Harvard chamada Amy Cuddy, que ela explica, né, como que a nossa linguagem não verbal, ela não só interfere na maneira como os outros nos veem, mas também como nós vemos a nós mesmos. Então, assim, a maneira como a gente expressa nosso corpo, coloca o nosso corpo, faz os outros interpretarem coisas sobre nós. E a gente também interpreta coisas sobre as pessoas. Mas algo interessante que muitas vezes a gente não repara é que a maneira como a gente coloca o nosso corpo também faz a gente ter percepções sobre nós mesmos. Então, ela ensina algo que são as posições de poder. São posições que, mesmo quando a gente não está se sentindo com poder, confiante nem nada, nos ajuda a nos sentir mais confiantes, né? E aí, nesse vídeo ela fala sobre isso, e essa dica que eu quero passar agora para vocês, que é justamente fazer a pose que ela chama pose da Mulher Maravilha, ou a pose do super-homem, que é colocar a mão nos quadris e ficar durante 2 minutos assim. Então, a pose da pessoa que está com poder, ela normalmente está com o peito aberto, ela tá com o corpo mais aberto. Então, você colocando o seu corpo nessa posição, assim, que você sinta que você está com poder, fica ali durante 2 minutos nessa posição. Ao terminar, você vai ver que você vai se sentir de uma maneira diferente. Por quê? Nos estudos que ela fez, percebeu-se que quando a gente muda a posição do nosso corpo, isso muda a nossa fisiologia também, ou seja, os nossos hormônios eles se alteram. Então a testosterona, ela aumenta no organismo e esse hormônio é relacionado com o poder. E o cortisol, que é o hormônio relacionado com o estresse, a ansiedade, ele diminui no organismo. Então, quando a gente se coloca nessa posição, a gente tende a se sentir melhor depois desses 2 minutos, né? Então, faça o teste, vê se isso também não funciona com você. Antes de ir para a entrevista, fica lá 2 minutos nessa posição e depois, quando chegar também lá na entrevista, por isso que eu falei para chegar antes, chegar lá uns 15, 20 minutos antes, vai ao banheiro, aproveita, respira e faça essa posição lá também, que você vai ver que você vai se sentir mais confiante de estar na entrevista, vai se sentir um pouco mais relaxado. E se mesmo seguindo todas essas dicas, acontecer de você não prosseguir no processo seletivo? Sim, infelizmente, às vezes isso acontece por N motivos. E aí, como é que você geralmente se sente nesse tipo de situação? Dá uma certa frustração, né? Para você saber como lidar melhor com essa sensação de frustração de não ter prosseguido num processo seletivo, eu quero te convidar a ficar de olho nas redes sociais, porque em breve eu vou liberar um texto ou um vídeo falando sobre isso. Como lidar com a frustração de não prosseguir num processo seletivo que você tinha muita expectativa de passar. E se você gostou desse vídeo, como sempre, curta, compartilhe com seus amigos que você sabe que precisa dessa dica para poder passar numa entrevista, ou que você sabe que fica muito ansioso quando tem que passar por uma entrevista ou numa outra situação, inclusive se tiver que, enfim, dar uma palestra, fazer a apresentação de um trabalho. Siga aqui no canal que você vai sempre saber quando tiver vídeos novos sendo liberados aqui no YouTube. Siga nas redes sociais que você vai poder saber dos textos quando eu disponibilizar eles lá. Coloque também nos comentários o que você achou dessas dicas, se elas foram válidas para você ou não, ou se você usa alguma outra dica que eu não falei aqui no vídeo. É importante você colocar também para poder as outras pessoas saberem, poderem aplicar essa dica também. Então é isso, pessoal. Até mais!